O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico no leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas, não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e, por entre as telhas, o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificando a Deus, e cheios de temor diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor virá e não tardará. Ele poderia ter vindo ontem. Ontem nós, católicos, vivíamos esta expectativa, claro, com toda a serenidade do coração. Mas vivíamos isto ontem. O Senhor poderia vir, mas ele não veio. Então hoje, nós precisaremos viver de novo essa expectativa. O Senhor poderá vir hoje, agora, neste exato momento. Amanhã eu poderei até dizer assim, era ontem, mas pode ser que seja hoje. É assim, meus irmãos, que nós vamos vivendo dia após dia. Nós vamos pedindo a Deus a graça de não perdermos de vista o que o Senhor falou. O que aquele anjo disse quando Jesus tinha acabado de subir para o céu. Os apóstolos olhando Jesus subindo para o céu e depois uma nuvem o ocultou. E de repente o anjo falou para eles: Por que vocês estão olhando para aquele que virá? Dia após dia. Esse tempo do advento nos alerta. Não percamos de vista isto. O Senhor pode chegar a qualquer momento. Mas no dia de ontem, o Senhor chegou para muitos.
De repente, aí no seu bairro, na sua cidade, na sua rua, ou talvez até você que esteja me ouvindo agora, você tenha perdido alguém. Então o Senhor veio de forma particular e chamou aquela pessoa. E aquela pessoa, querendo ou não, ela teve que ir. Ela foi. Na biografia que eu estou lendo de Lúcia, de Fátima, dos três pastorinhos, né? Lúcia, que Nossa Senhora falava, ela via Nossa Senhora junto ali com Francisco e Jacinta. Então eu li a parte do falecimento da mãe de Lúcia. E para Lúcia foi muito dolorido a morte da mãe dela, porque ela não pôde estar no velório. E uma coisa mais interessante ainda, a mãe estava prevendo que iria morrer. Então ligou para o convento para tentar conversar com Lúcia, mas infelizmente não conseguiu. E quando Lúcia havia se despedido da mãe dela pela última vez, quando ela já estava no convento, a mãe foi lá uma vez visitar. Lúcia havia dito para a mãe o seguinte: nós nos veremos no céu. E realmente isso aconteceu, ela não viu mais a mãe. Mas o detalhe que eu quero trazer é este. Naquele dia, Jesus veio buscar. Foi num dia de Nossa Senhora do Carmo, o dia que a mãe de Lúcia morreu. Parece que foi no dia 16 de julho, agora o ano, não sei se foi 1947, acho que foi por aí. Nossa Senhora veio buscar. A mãe de Lúcia fechou os olhos para esse mundo, para abrir no outro, para abrir na eternidade. O Senhor veio para ela naquele dia. O Senhor não veio para outras pessoas, o Senhor veio para ela e para outras pessoas também. Mas muitos também naquele dia, naquele ano, não foram. Você entende o que eu estou acabando de dizer? Essa expectativa do Senhor que virá na sua glória com seus anjos e santos para julgar o mundo, julgar a todos nós. Isso vai acontecer num dia determinado que nós não sabemos. Deus não quis revelar isso para nós. Mas, ao mesmo tempo, dia após dia, o Senhor vem nos buscando, vai nos levando. Agora mesmo, neste exato momento, enquanto eu estou falando para vocês, alguém, em qualquer parte do mundo, ou muitas pessoas, estão indo ao encontro do Senhor. Então, o Senhor virá e não tardará. Então, para aqueles que ficam dizendo, a história, esse negócio da vinda do Senhor, ele não virá. Primeiro porque Deus não existe. Outros estão dizendo, sim, ele virá, mas vai demorar muito. Olha, demorando muito ou não, o Senhor está vindo dia após dia para levar os nossos. Neste exato momento, em qualquer parte do mundo, alguém está sendo velado em algum velório. Outros já estão sendo conduzidos para o cemitério. E a alma dela já foi para prestar contas a Deus dos seus atos, como diz na carta aos Coríntios. É diante disso que nós vamos olhar o evangelho de hoje. Esse paralítico que foi levado pelos seus 4 amigos. A fama de Jesus estava
cada vez mais crescendo em toda a Galileia, em toda a Judéia, em Jerusalém e até fora, entre os pagãos. A fama de Jesus estava crescendo. Lá em Cafarnaum, porque esse fato aconteceu em Cafarnaum, ali na casa da sogra de Pedro, que fica do lado da sinagoga, levaram esse paralítico. Estava ali naquela cidade um homem, estava fazendo grandes coisas extraordinárias, como nós vimos no final do evangelho de hoje. Hoje vimos coisas maravilhosas. As pessoas estavam vendo coisas maravilhosas com aquele homem, Jesus de Nazaré, que é Deus. Demônios se submetiam a ele. Pessoas eram curadas milagrosamente. Outras pessoas se convertiam e passavam a segui-lo, como nós vemos ali o próprio Mateus e tantos outros. E diante desta fama, aqueles 4 amigos levaram aquele homem paralítico. Na cabeça deles estava o seguinte: hoje é o dia da chance de nosso amigo sair dessa paralisia. Vamos levá-lo para o grande mestre, Jesus de Nazaré. Ele vai curar. Ele vai curar você. Então veja, havia uma esperança, tanto por parte dos amigos como do próprio paralítico. E eles estavam decididos: nós não vamos voltar sem você estar curado. Chegando lá, a casa da sogra de Pedro estava lotada, então eles resolveram passar por cima, ali pelo telhado, e levaram. Mas aqui acontece uma coisa surpreendente que ninguém esperava. Quando Jesus olha aquele paralítico, Jesus, vendo a fé, Jesus disse: homem, teus pecados estão perdoados. É aqui que é o impressionante. Era para Jesus ter dito: homem, levanta-te. Você está curado. Não. Simplesmente Jesus disse: homem, os teus pecados estão perdoados. E ali os doutores da lei, os fariseus, começaram a chamar Jesus de blasfemo, porque eles mesmos disseram: quem é que pode perdoar os pecados senão Deus? Então ele está se passando por Deus. Agora, além de estar fazendo tantas coisas e até infringindo a lei, fazendo curas nos dias de sábado, agora ele está dizendo que ele é Deus. Aí Jesus mostra: tá bom. Para vocês verem que eu tenho o poder de perdoar os pecados, porque realmente eu sou Deus. Então agora eu vou falar para esse homem: levanta-te e anda. E aquele homem levantou. E o povo ficou admirado. Agora vejam, meus irmãos. É impressionante porque Jesus não estava preocupado com o corpo daquele homem. Aquele corpo paralisado. Jesus estava preocupado era com a alma dele. A alma dele, sim, estava numa paralisia, estava encerrado no pecado. E os pecados daquele homem paralítico poderia levá-lo à perda da salvação. Por isso que Jesus não se preocupou com o corpo dele. Jesus passou a preocupar-se com a alma.
A alma dele precisaria voltar ao estado de limpeza. A alma dele estava imunda. A alma dele jazia no pecado. Porque Deus, ele olha além. Nós víamos aqueles homens lá, o povo viu o paralítico, o corpo do paralítico. Jesus viu a alma. E a alma dele estava numa paralisia muito maior. Porque o corpo dele, como nós sabemos, como a igreja nos ensina, porque Jesus nos ensinou isso, o corpo dele na ressurreição irá se transformar. Nós teremos um corpo glorioso na ressurreição. Mas esse corpo, ele terá que se unir à alma, porque é a nossa alma que vai primeiro diante de Deus. E se a nossa alma vai diante de Deus primeiro, é claro que nós temos que nos preocupar com a nossa alma. E a nossa alma não pode estar suja no pecado. Então o corpo, que será transformado, vai ter que se unir com a alma, mas ele terá que se unir com a alma que está salva, com a alma que depois de ter passado pelo julgamento, ela teria que estar no céu. No purgatório, porque depois, passa por aquela purificação que ainda não permite entrar no céu totalmente, mas depois de estar no céu, esse corpo precisará se unir com a alma salva, não com a alma perdida, não com a alma condenada, porque logo depois que a alma sai do corpo e o corpo fica morto e a alma não morre, a alma vai prestar contas diante de Deus dos seus atos praticados no corpo aqui neste mundo. Então, se a alma está salva, o nosso corpo irá ao encontro da nossa alma salva. Se a nossa alma estiver condenada, o nosso corpo irá ao encontro da alma condenada. Por isso a preocupação de Jesus com a alma e não com o corpo. Você entendeu? Você entende a importância de nós estarmos sempre em estado de graça, não no estado da desgraça? Você entende a importância de nós estarmos com a nossa alma limpa e não suja? Você entende? E aqui, meus irmãos, tem um grande ensinamento também. Não importa se o corpo está são ou se o corpo está doente. Porque aqui era um corpo doente, era um corpo paralítico. E imediatamente Jesus olhou para aquele homem e disse: teus pecados estão perdoados. Jesus não falou: você está curado. Ele falou: os teus pecados estão perdoados. E ele fez isso, ele só fez a cura do corpo porque os fariseus e os doutores da lei estavam chamando ele de blasfemo. Então Jesus quis provar que ele é Deus. Aí Jesus curou. Será que aquele homem poderia ter voltado sem ter sido curado? Poderia. Mas com a alma limpa, com a alma perdoada. Olha que coisa belíssima e que nós não entendemos. E precisamos ter em mente isso.
Sim, nós precisamos cuidar do nosso corpo, sim. Precisamos ir no médico, sim. Precisamos fazer os nossos exercícios físicos, sim. Mas, meus irmãos, não vai adiantar também essa luta incessante para ter um corpo sadio enquanto se tem uma alma doente, para entender melhor. Uma alma que jaz no pecado. Não vai adiantar nada. Nós vemos hoje as pessoas nessa luta constante para ter uma saúde boa e tal. A primeira coisa que as pessoas perguntam é: e aí? Como é que está a sua saúde? Por que as pessoas não perguntam assim: e aí? Você está sem pecado? Não se pergunta. Você está em dia com suas confissões? A primeira pergunta é o corpo. Você está bem? Você está com a saúde boa? É sempre assim. Mas não se pergunta a saúde da alma. Compreende o que eu estou dizendo? E o que aconteceu no evangelho de hoje? E eu vou dizer uma coisa. Tem muitos corpos que estão num hospital, que estão numa cama em casa, numa cadeira de rodas, e são corpos doentes, mas orgulhosos, carregando o pecado e prestes a ir ao encontro de nosso Senhor e não quer confessar os seus pecados. E continua no orgulho. Uma vez eu me deparei com uma situação que eu fiquei muito preocupado. Trouxeram um homem numa cadeira de rodas para que ele se confessasse. Não sei se ele estava querendo ou se a família que levou. Quando começamos a conversar, o homem vivia junto com uma mulher. Mas o caso dele era muito fácil. Era só ele ir na paróquia e falar para o sacerdote, para o pároco: Padre, eu vivo com uma mulher, mas não casei ainda na igreja. Já há muitos anos eles estavam nesta situação. Era simples, e aí o padre iria fazer o matrimônio deles. Eu preocupado na hora, porque a condição dele ainda não dava para ele receber a absolvição. Eu chamei a companheira dele, que também estava lá, e nós conversamos ali. E eu disse: vocês precisam receber o sacramento do matrimônio. Olha, pasmem, o homem tinha 80 e poucos anos. Você poderia até dizer assim: mas padre, um homem de 80 anos? Sim, um homem de 80 anos que não confessava há mais de 40. Sem confissão, sentado numa cadeira de rodas, igual o paralítico de hoje. Então eu chamei os dois para conversar. E aí falei com a companheira dele, uma senhora também idosa, e ela disse o seguinte: Padre, eu e meus filhos já há muito tempo estamos pedindo a ele para nós casarmos e ele não quer. O homem na cadeira de roda. E aí eu disse assim, eu falei: mas por que ele não quer? Eu perguntei. Aí ela disse assim: sabe por quê, padre? No início era eu que não queria casar, porque ele era viúvo, ele já tinha vindo de um casamento, estava viúvo, estava livre. A mulher, ela nunca tinha casado, era livre. Então, no início, não sei se ela estava com tanta insegurança, e ela disse pro homem, quando ele disse: vamos casar, ela disse não, mas se juntaram. Não casaram, mas se juntaram, veja só. Ok, passados os tempos, a mulher
viu a necessidade realmente de receber o sacramento do matrimônio. Então disse, vamos casar. Ele agora não quer. Por birra, ele não quer casar. Um homem de 80 anos, em cima de uma cadeira de rodas, não quer casar. Falei para a mulher, então faz o seguinte, vocês dormem juntos? Ela disse sim, então faz o seguinte, a senhora separa do quarto. E aí a senhora fica livre. A senhora vai agora praticar a caridade, vai ajudá-lo, que não vai deixar ele assim. E a senhora vai procurar o padre na sua paróquia e vai dizer, padre, olha, eu vivo junta há tantos anos, não existe empecilho nenhum, e agora eu já reconheço que eu preciso receber o sacramento do matrimônio, mas o meu companheiro não quer receber. Então eu resolvi me separar do quarto, vou ajudá-lo como irmão, porque ele não quer casar, e eu quero me confessar, padre, para receber o sacramento do matrimônio. Então já são ali idosos, e agora essa foi a alternativa, porque o homem está dizendo que não quer casar. Olha a idade do homem, em cima de uma cadeira de rodas, há anos sem confessar. Você entende? É mais ou menos a situação do evangelho de hoje. Talvez até você não compreenda o mistério e a situação que está ali. A idade em cima de uma cadeira de rodas e poderia resolver o problema. Simplesmente era só chegar lá na paróquia e o padre marcar com o padre, ver as coisas que são necessárias para receber o sacramento do matrimônio, e ele não quer. É assim, meus irmãos, que nós vamos esperar Jesus voltar, sem receber o sacramento do matrimônio, encerrado numa paralisia do pecado, sem querer se confessar? E o Senhor não tardará? E o Senhor virá a qualquer momento? Eu vou dar um conselho para você. Se confesse pelo menos uma vez por mês. Coloque ali, como eu já falei, sempre dou essa orientação para as pessoas. Primeira sexta-feira do mês ou primeiro sábado. Coloca como meta. Aí você vai confessar-se 12 vezes no ano. Aí, pelo fato de se confessar com frequência, os mortais vão desaparecendo e vai ficar apenas os veniais. E elimine os mortais. Elimine. Fica somente com esses do dia a dia, como nós falamos, uma irritação, uma briguinha que surge aqui, às vezes um julgamento lá. Esses do dia a dia. Mortal, não. Não vamos ficar encerrados em cima de uma cadeira de rodas, meus irmãos, no pecado mortal, vivendo uma birra. Eu não quero receber o sacramento do matrimônio porque quando eu quis, você não queria. Meu Deus do céu. Estou rezando por este homem, estou rezando para que ele possa deixar o orgulho de lado e receber o sacramento do matrimônio. Aí eu disse, caso queiram receber o sacramento do matrimônio, caso ele queira, confessem antes ali, um dia antes ou no mesmo dia em que vão receber o sacramento do matrimônio. Mas nós não podemos brincar, porque o Senhor não tardará. Ele virá a qualquer momento. E quando o Senhor vier,
ele precisará nos encontrar em estado de graça, não no pecado. E Jesus olhou para aquele paralítico e disse para ele: os teus pecados estão perdoados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima.